Continuando a correção dos nossos exercícios, nós temos que o próximo exercício é na página 160, exercício de número 91. Ele diz: 2 inteiro 3/5 elevado ao quadrado é igual a... Nós temos uma expressão no qual essa expressão ela é formada pelo valor inteiro 2 e pela fração 3/5 e pelo expoente 2. Então, ao resolvermos essa expressão, qual resposta nós teremos? 169 sobre 25, 12 sobre 25, 109 sobre 25, 36 sobre 25 ou 4 inteiro 9 sobre 25. Nas frações, quando nós temos uma parte inteira e uma parte fracionária, nós chamamos isso de número misto. Isso quer dizer que 2 inteiro 3/5 é um número misto. E nós podemos transformar esses números mistos em frações impróprias. Então, antes de resolver a potenciação, nós iremos transformar esse número misto em uma fração imprópria. Observe que a fração imprópria terá o mesmo denominador que o nosso número misto. O denominador é 5, continua sendo 5. Já o numerador, nós iremos preenchê-lo da seguinte maneira: multiplicamos o denominador pelo número inteiro e somamos esse valor ao numerador. O nosso denominador é 5, o numerador 2 e a parte inteira 2 e o numerador 3. 5 vezes 2, 10. 10 mais 3, 13. Então, ficamos com a fração 13 sobre 5 elevado a 2. Nós sabemos que na potenciação, a base ela vai ser multiplicada, ela será os fatores de multiplicação de os valores, seu expoente. 2. Então, vamos repetir o 13 sobre 5 duas vezes. E iremos realizar a multiplicação. Multiplicar frações, nós multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. 13 vezes 13, 169. 5 vezes 5, 25. Como ficamos com a fração 169 sobre 25, nossa opção correta, letra A. Nosso próximo exercício, também na página 160, é o exercício de número 92. O exercício diz: verifique se as expressões são verdadeiras. Observe que nós temos nas expressões um sinal de igual. Isso quer dizer que o valor que vem antes da expressão, ele quer saber se é igual ao que vem depois. Na letra A, nós temos 1/2 elevado a 2 elevado a 3, igual a 1/2 elevado a 3 elevado a 2. E na letra B, nós temos 1/2 elevado a 2 mais 1/2 elevado a 3, igual a 1/2 elevado a 2 mais 3. Na questão A, nós temos o parênteses e um colchete. Quando nós temos uma expressão numérica, nós iniciamos multiplicando primeiro o que está dentro do parênteses e depois o que está no colchete. Então, vamos fazer nessa ordem. Observe que esse exercício ele poderia ter sido resolvido de duas formas. A primeira forma que nós vamos resolver, nós iremos fazer primeiro a potência de 2. 1 sobre 2 elevado a 2. A nossa base 1 sobre 2, nós vamos multiplicá-la duas vezes. 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2, 4. Então, ficamos com 1 sobre 4, agora com o expoente 3. 1 sobre 3 é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1
continua sendo 1. 4 com potência de 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Agora vamos fazer o processo no nosso segundo membro. 1 meio elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E agora, por último, nós temos a potência de 2. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que continua sendo 1. E 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, 64. Observe que o valor do primeiro membro é igual ao valor do segundo membro. Logo, a letra A é verdadeira. Nós poderíamos também ter aplicado aqui a regra das propriedades da potenciação. Poderíamos ter multiplicado os expoentes. 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 2 é 6. Como os expoentes são iguais e as bases também, nós chegaremos à conclusão que é verdadeiro. Na letra B, nós temos 1 sobre 2 elevado a 2 mais 1 sobre 2 elevado a 2 no primeiro membro. Observe que o parênteses está sendo dividido por uma adição. Nós resolvemos primeiro o parênteses, é obrigatório que se resolva o parênteses primeiro e depois realize a soma. Nós não podemos somar antes de fazer nós não podemos fazer a soma antes de fazer a potenciação. Então, nós iremos fazer 1 elevado a 2, 1 vezes 1 é 1, e 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Repetimos o sinal de soma e faremos agora a resolução do nosso segundo parênteses. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que continua sendo 1. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ficamos com 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. Quando estamos somando frações, é necessário que os denominadores sejam iguais. No nosso caso, os denominadores eles são 4 e 8, quer dizer que eles não são iguais. Então, primeiramente, nós iremos fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum dos números 4 e 8. Ao fazermos o mínimo múltiplo comum, nós vamos encontrar que o valor é 8. Observe que no exercício 61, nós já calculamos o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 8. E encontramos a resposta 8. Então, não é necessário que calculemos outra vez. Basta voltar no exercício 61 e ver como foi calculado o mínimo múltiplo comum de 4 e 8. E descobrimos que o mínimo múltiplo comum será 8. Isso quer dizer que no lugar do 4 e do 8, das duas frações originais, nós iremos colocar 8 e 8. Para preencher o numerador, nós faremos o processo de dividir o mínimo múltiplo comum pelos denominadores e o valor somar e o valor multiplicar com o numerador. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1 continua sendo 1. Agora podemos fazer a soma no numerador. 2 mais 1, 3. E repetimos o 8. Isso quer dizer que no primeiro membro nós temos a fração 1 sobre 8. Observe que agora nós temos que resolver o segundo membro. 1 sobre 2 elevado a 2 mais 3. Como nós temos agora uma soma no expoente, primeiramente nós vamos realizar essa soma. 2 mais 3, 5. Ficamos então com 1 sobre 2 elevado a 5. 1 elevado a 5 é o mesmo que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Continua sendo 1. 2 elevado a 5 é o mesmo que 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Observe que o primeiro membro, 3 sobre 8, não é igual ao segundo membro, 1 sobre 32. Logo, a nossa questão 62 é falsa. Nosso próximo exercício, também na página 160, é o exercício 93.
O exercício, ele diz: simplifique e calcule o valor das expressões. Na letra A, nós temos 2 sobre 5 elevado a 8, dividido por 2 sobre 5 elevado a 5. E na letra B, nós temos 1 sobre 7 elevado a 9, dividido por 1 sobre 7 elevado a 7. Nós temos nessa questão, na letra A, duas operações para ser resolvida. Nós temos uma divisão e uma potência. Mas, ao observarmos a questão A, nós percebemos que a base do nosso expoente, as bases são iguais. A base é 2 sobre 5 no primeiro e também é 2 sobre 5 no segundo. Quando nós temos bases iguais e entre elas há uma divisão, nós iremos repetir essa base, 2 sobre 5, e nós iremos subtrair os expoentes. O primeiro expoente é 8, o segundo expoente é 5. Eu sei que 8 menos 5 é 3, então o 3 será o nosso expoente. Isso quer dizer que a nossa base deve ser multiplicada 3 vezes. Primeiro, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Agora o nosso denominador, 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ficamos, então, com 8 sobre 125. Na letra B, nós temos 1 sobre 7 elevado a 9, dividido por 1 sobre 7 elevado a 7. Observe que a base é igual nos dois termos. E nós temos o expoente 9 e 7. Primeiramente, nós repetimos essa base, 1 sobre 7, e subtraímos os expoentes. 9 menos 7 é 2. Então, ficamos com 1 sobre 7 elevado a 2. Primeiro, multiplicamos o numerador, o 1. 1 elevado a 2, 1 vezes 1, que é 1. E o 7 elevado a 2, o nosso denominador, 7 vezes 7, 49. Logo, a nossa resposta, 1 sobre 49. Nosso próximo exercício, também na página 160, exercício de número 94. O exercício 94 diz: transforme as frações em potência de fração. Observe que essas frações, elas não têm expoente. Então, quando eu tenho que transformar em potência, eu tenho que saber qual é o expoente que eu posso utilizar. Na letra A, 9 sobre 16. Na letra B, 25 sobre 60. Na letra C, 121 sobre 64. Observe, então, que nós temos o 9, nós podemos escrevê-lo como 3 vezes 3. E o 16, nós podemos escrevê-lo como 4 vezes 4. Então, ficamos com 3 sobre 4, elevado ao quadrado. O 25, nós podemos escrevê-lo como 5 vezes 5. E o 64, nós podemos escrevê-lo como 8 vezes 8. Então, ficamos com 5 sobre 8 elevado a 2. O 121, nós podemos escrevê-lo como 11 vezes 11. Se você multiplicar 11 vezes 11, você vai encontrar 121. E o 64, você pode colocar como 8, porque 8 vezes 8 é 64. Como nós fizemos essa multiplicação duas vezes, então o expoente será 2. Nosso próximo exercício, também na página 160, é o exercício 95. O exercício 95, ele diz: utilize as propriedades da potência e simplifique as seguintes expressões. Letra A, 8 sobre 7 elevado a 5, vezes 8 sobre 7 elevado a 2. Letra B, 3 sobre 5 elevado a 7, vezes 3 sobre 5 elevado a 2, vezes 3 sobre 5 elevado a 3, que está elevado também a 3.
Observamos que na letra A, nós temos base iguais sendo multiplicada e temos os expoentes. A base é o 8 sobre 7 e os expoentes é o 5 e o 2. E entre esses dois termos, nós temos uma multiplicação. Nas regras da potenciação, nós sabemos que quando nós temos bases iguais e estamos multiplicando termos com expoente, podemos repetir a base e nós somamos os expoentes. Então, ficamos com a base 8 sobre 7 e somamos 5 mais 2, 7. Ficamos, portanto, com a fração 8 sobre 7 elevado a 7. 8 sobre 7 é a nossa base e o 7 é o nosso expoente. Significa que nós temos que multiplicar o 8 7 vezes. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. E o mesmo processo nós deveríamos fazer com 7. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Mas como nossa resposta será extremamente grande, podemos deixar dessa forma. Bom, e ele pediu apenas para simplificar, não pediu para resolver todo o exercício. Na letra B, nós temos a base 3 sobre 5 com o expoente 7 vezes 3 sobre 5 também com o expoente 7. Nós sabemos que quando estamos multiplicando bases iguais, que tem expoente, repetimos a base, somamos os expoentes. Repetimos o 3 sobre 5 e somamos 7 mais 2. 7 mais 2, 9. Ficamos, então, com 3 sobre 5 elevado a 9. Observe que nós temos, no final, um outro parênteses. 3 sobre 5 elevado a 3. E esse elevado a 3 tem um outro expoente, 2. Quando nós temos expoente potência de uma potência, nós podemos multiplicar essa potência e repetir a base. Repetimos o 3 sobre 5 e multiplicamos 3 vezes 2, 6. Ficamos agora com 3 sobre 5 elevado a 9 vezes 3 sobre 5 elevado a 6. Nós temos a mesma base sendo multiplicada e esses valores têm expoente. Repetimos a base, 3 sobre 5, e somamos os expoentes. 9 mais 6, 15. Ficamos, portanto, com 3 sobre 5 elevado a 15. A nossa base é a fração 3 sobre 5 e o nosso expoente é o valor 15. Nosso próximo exercício é o exercício 96, na página 161. O exercício diz: calcule as raízes. Na letra A, raiz quadrada de 25 sobre 49. Na letra B, raiz quadrada de 36 sobre 225. Na letra C, raiz quadrada de 1 inteiro menos 1 sobre 9. Na letra D, raiz quadrada de 2 mais 7 sobre 9. Na letra E, raiz quadrada de 1 inteiro, 7 sobre 9. Na radiciação, o índice, o número que aparece no símbolo do radical, determina o nome da nossa raiz. Quando nós temos raízes que não têm índice, que não aparece nenhum número no seu radical, nós sabemos que esse número é o 2. Isso quer dizer que nós chamamos de raiz quadrada. A raiz quadrada não tem essa necessidade do 2 aparecer, mas eu sei o valor da raiz quadrada observando a potência de 2. Isso quer dizer que o número que está no radicando, eu vou observá-lo e a partir dele nós iremos realizar os cálculos. Qual é a raiz quadrada de um número, então? 25 e 49. É aquele número que, ao multiplicarmos duas vezes, nós temos 25 e 49. Logo, a resposta é a raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 49 é 7. Porque 5 vezes 5 é 25
E 7 vezes 7 é 49. Lá na letra B, nós temos a raiz quadrada de 36 sobre 225. Eu vou procurar um número que, ao multiplicar por ele mesmo, esse número seja 36. E ao multiplicar por ele mesmo, esse número seja 225. Observe que eu não posso escolher dois números diferentes. Tem que escolher um número que ele tem que ser multiplicado por ele mesmo. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. E a raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225. Então, na letra B, nós ficamos com a fração 3 sobre 15. Na letra C, nós temos a raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 9. Observe, aliás, 5 sobre 9. Nós temos um número inteiro e nós temos um fracionário. Como nós temos um número inteiro, nós iremos colocar um denominador, assim nós ficaremos com duas frações, 1 sobre 1 menos 5 sobre 9. Como nós temos duas frações agora, e essa primeira fração é uma fração aparente, 1 sobre 1 continua sendo 1. Nós podemos agora calcular, subtrair essas duas frações. Como nossos denominadores não são denominadores iguais, nós deveríamos calcular o mínimo múltiplo comum. Mas o mínimo múltiplo comum entre 1 e 9 é o próprio 9, porque nós não calculamos do número 1. Repetimos o número 9 nos denominadores e realizamos o cálculo no numerador. 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes 1, 9. Repetimos o sinal de menos. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 5, 5. Ficamos agora com frações que têm o mesmo denominador. Repetimos o denominador 9 e realizamos o cálculo no numerador. 9 menos 5, 4. Ficamos então com a raiz quadrada de 4 sobre 9. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Ficamos, portanto, com a fração 2 sobre 3, aliás. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós continuaremos realizando os exercícios sobre frações.